A neve mordia os dedos de Ana enquanto ela apertava o casaco esfarrapado ao redor dos seus ombros. Redfield, Oregon, não era lugar para os fracos, especialmente em novembro, quando o vento chicoteava as ruas e as noites ficavam geladas. Ela empurrou o carrinho de compras abalado por um beco lateral, a filha Lena, de 9 anos, ao seu lado. O carrinho era o seu lar, cheio de cobertores, uma lona de plástico, alguns livros e um coelho de pano desgastado, o único consolo de Lena. Elas eram invisíveis, parte da paisagem cinzenta daquela pequena cidade, onde ninguém notava os sem-abrigo que dormiam em edifícios abandonados ou debaixo de pontes. Ana tinha aprendido a sobreviver, lavar-se nas casas de banho dos postos de gasolina, recolher garrafas para depósito por uns trocos, salvar restos de comida dos caixotes do lixo atrás dos restaurantes. No entanto, esta noite, numa passagem superior sobre a autoestrada, ela sentiu algo novo: desespero. O vento trouxe o rugido de um caminhão e Ana encolheu-se, recuando da grade. O olhar dela caiu sobre Lena, que dormia no carrinho embrulhada em cobertores, e algo dentro dela endureceu. Hoje não, sussurrou ela. Hora de ir, querida, disse ela suavemente, abanando Lena para a acordar. Os grandes olhos castanhos da menina estavam turvos de sono. Uma casa de verdade? Perguntou Lena esperançosa. Algo parecido, mentiu Ana com um sorriso forçado. Ela pensou na cerração abandonada de Redfield, um edifício em ruínas nos arredores da cidade que estava vazio há décadas. Ana tinha-a observado durante semanas, descobrindo uma secção solta da cerca remendada com arame. Não era perfeita, mas oferecia proteção contra o vento. O caminho pela cidade demorou quase 1 hora. Elas evitaram ruas iluminadas, onde os polícias pudessem fazer perguntas, e permaneceram nas sombras. Lena agarrou-se ao carrinho, apertando o seu coelho de pano. Quase lá, prometeu Ana, quando a silhueta escura da cerração apareceu. Na cerca, ela soltou o arame, criando uma abertura apenas grande o suficiente para elas e o carrinho. Lena rastejou primeiro, depois Ana passou os seus pertences. Uma mochila com roupas, um saco com artigos de higiene, 3 livros e uma caixa de plástico com utensílios de cozinha, um fogão de campismo, talheres, garrafas de água. E o carrinho? Perguntou Lena. Deixamo-lo aqui, respondeu Ana. Encontraremos um novo se precisarmos. Na cerração estava escuro. Apenas a luz da lua atravessava as janelas partidas sobre máquinas enferrujadas. É assustador, sussurrou Lena. É só um edifício, tranquilizou Ana, embora o silêncio fosse opressor. Ela levou Lena a um pequeno escritório que tinha descoberto em explorações anteriores. Tinha uma porta intacta, uma secretária empoeirada e uma janela suja. O chão estava seco, o que era o mais importante. Casa, proclamou Ana com um sorriso. Elas espalharam cobertores, comeram manteiga de amendoim em pão velho. De manhã, Ana partilhou o último pacote de cereais com Lena e começou a tornar o quarto habitável. Primeiro à escola, disse ela severamente. Durante 3 horas, ela ensinou Lena com um lápis velho e margens de jornais. Depois esfregaram o chão com trapos e água da chuva até o betão brilhar. Lena apontou para um local limpo. Olha, mamã, está quase bonito. Ana sorriu. Sim, está. Elas penduraram lonas para dividir o espaço em quartos, área de dormir, cozinha, sala de estar com caixas de leite como cadeiras e um carretel de cabos como mesa. Lena arranjou os seus tesouros em cima. Os livros, o seu coelho, uma fotografia de Ana no seu antigo uniforme de enfermagem. À noite, sentaram-se exaustas, mas satisfeitas, e comeram feijão do fogão. Não é assim tão mal aqui, disse Lena. Não, concordou Ana. Não é assim tão mal. Os meses seguintes trouxeram uma rotina. De manhã,
Lena estudava com livros da biblioteca. À tarde, Ana recolhia latas ou fazia trabalhos ocasionais. Limpar jardins, cortar vegetais, segurar cartazes de publicidade. Ela aprendeu quais os caixotes do lixo que tinham comida, quais os polícias que faziam vista grossa, quais as igrejas que davam comida às quartas-feiras. No inverno, taparam fendas com jornais, construíram camas de paletes para se afastarem do chão frio. Ana poupava cada cêntimo num frasco de aspirina. Um dia, ela conheceu Carl, um velho que recolhia cabos de cobre. "Bom dia, Ana!" cumprimentou ele por trás do exército de salvação. "Tens a Lena contigo?" Ela acenou com a cabeça. "Algo interessante?" Carl abanou a cabeça. "Mas ouvi algo. Hoje à tarde há um leilão no Riverbend Storage. Unidades abandonadas. Por vezes encontra-se algo de valor." Ana considerou, a mão no frasco de aspirina. "Quando?" "Meio-dia", disse Carl. "Pode valer a pena." Ana foi buscar Lena à serração. "Vamos a uma aventura", explicou ela. "Que tipo?" perguntou Lena cética. "Um leilão. Talvez encontremos algo que nos ajude." Chegando a Riverbend, elas viram uma pequena multidão, na maioria homens com carrinhas. A unidade 142 foi chamada, 6 meses sem pagamento, proprietário falecido. O conteúdo parecia lixo. Caixas molhadas, móveis partidos, revistas velhas. Ninguém licitou. $50, gritou Ana, a voz mais firme do que se sentia. "Vendido", disse o leiloeiro. Lena sussurrou. "Mamã, o que fizeste?" Ana sentiu pânico. Tinha gasto metade das suas poupanças em lixo? No entanto, algo a impulsionou a continuar. Elas examinaram a unidade. O cheiro a mofo era esmagador. Caixas desintegravam-se, móveis estavam partidos, revistas inutilizáveis. Lena encontrou um pequeno peso de papel de vidro com uma borboleta. "Isto é bonito", disse ela. "Talvez alguém o compre?" Ana acenou com a cabeça. "Para a pilha para guardar." A sua pilha de guardar permaneceu pequena. O peso de papel, algumas chávenas, uma moldura de imagem manchada. O tempo passou. A fome roía. Elas partilharam uma sanduíche, sentadas no chão de betão. "Temos de ir em breve", disse Ana. Enquanto recolhia os seus achados, ela notou um padrão estranho na parede traseira, manchas de água em linhas retas. Ela empurrou contra a parede, que se moveu. "Lena, vem cá", sussurrou ela. Juntas examinaram a parede. Ana puxou um painel de madeira, que se soltou, revelando um estreito espaço oco. Lá dentro, ela encontrou uma pesada caixa de ferramentas, um grande envelope com um selo de cera e uma pequena caixa de madeira. O envelope tinha a inscrição: "Para o descobridor, sinto muito por não ter sido mais corajosa." A caixa continha fotografias de um homem em frente à serração, com uma jovem mulher e uma menina. Numa fotografia estava escrito: "Michael e Clara. Abertura da serração." "Esta é a nossa serração", disse Lena. Ana acenou com a cabeça, o coração a acelerar. "Vamos levar isto. Está a ficar muito escuro para ler aqui." Elas meteram tudo na mochila, deixando a unidade destrancada. No caminho de volta para a serração, o velho telemóvel de Ana vibrou. Uma chamada anônima, apenas ruído, depois silêncio. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Quem sabia do seu achado? Na serração, Ana acendeu a lâmpada de campismo. Lena arranjou os achados na mesa. "Podemos ler a carta?" perguntou ela. "Depois de comer", prometeu Ana. Elas comeram sopa. Depois Ana abriu o envelope. A carta estava escrita com letra trêmula. "O meu nome é Eleanor Warner. Tenho 72 anos e sou cobarde. Esta serração pertencia ao meu irmão Michael. Ele morreu num acidente, mas não foi. Victor Hensley, o nosso gerente, falsificou relatórios de segurança, desviou fundos. Michael descobriu. 3 dias depois, ele estava morto. Eu tinha provas.
Mas Hensley tinha influência. Escondi tudo e calei-me. A caixa de ferramentas contém o diário de Michael, relatórios, fotografias e a chave para um cofre bancário. Talvez o descobridor tenha mais coragem do que eu. Ana olhou para Lena. Isto é grande, querida. Pode ser perigoso. No entanto, uma faísca ardeu dentro dela. A oportunidade de mudar algo. A serração estava silenciosa. Apenas o ranger do vento através das janelas partidas quebrava a escuridão. Ana sentou-se numa caixa de leite. A lâmpada de campismo lançava luz bruxuleante sobre a caixa de ferramentas, o envelope e a caixa de madeira que estavam na mesa de carretel de cabos. Lena dormia, embrulhada em cobertores, o coelho de pano apertado contra si. A chamada anônima roía Ana. Quem sabia do seu achado? Ela não conseguia dormir, os seus pensamentos corriam. A carta de Eleanor Warner tinha aberto uma porta, por trás da qual a verdade e o perigo espreitavam. Michael Warner tinha sido assassinado, e Victor Hensley, um homem poderoso em Redfield, era o responsável. Mas como poderia uma mãe sem abrigo como ela fazer algo contra ele? Ela não tinha provas além desta caixa. Nenhuma influência, nenhuma confiança no mundo. No entanto, o pensamento de Lena, do futuro que ela queria dar-lhe, impulsionou-a. De manhã, ela acordou Lena suavemente. Vamos à biblioteca, explicou ela. Tenho de descobrir algo. Lena acenou com a cabeça, habituada às visitas diárias à biblioteca pública, o seu refúgio com calor, internet e casas de banho limpas. Elas embalaram os seus poucos pertences. A caixa de ferramentas cuidadosamente embrulhada num casaco velho e partiram. O frio mordia. Tinha começado uma leve queda de neve. E Ana puxou Lena para mais perto para a aquecer. Na biblioteca, elas garantiram um canto tranquilo com 2 computadores. Ana começou com Michael Warner. Uma pequena notícia de jornal confirmou a sua morte. Michael Warner, 42, coproprietário da serração de Redfield, morreu num acidente com uma máquina de serra. Nenhum detalhe, nenhuma investigação. Em seguida, ela procurou por Victor Hensley. Para sua surpresa, ele ainda estava vivo, 78 anos, residente numa mansão no bairro chique de Hillview. Após o fecho da serração, ele tinha feito fortuna como consultor de negócios, era ativo no conselho municipal e até tinha uma rua com o seu nome. A própria serração era outro mistério. Os registros de propriedade mostraram que ainda pertencia ao espólio de Eleanor Warner, num estado legal de limbo, pois ela tinha morrido sem testamento. Ana procurou por Clara, a filha de Michael, que estava nas fotografias. Após algumas tentativas, ela encontrou Clara Warner Ellis, 51, professora de história na Oak Ridge High School. Uma fotografia no website da escola mostrava uma mulher com olhos sérios, semelhantes aos da menina na fotografia antiga. Ela, murmurou Ana. Ela fez anotações num papel e depois descobriu algo assustador. Após a morte de Michael, outros 4 trabalhadores tinham morrido na serração, todos declarados como acidentes. Isto não é apenas sobre um homem, sussurrou ela. São 5 famílias que não têm respostas. Vamos ter com ela? Perguntou Lena, que tinha estado a ouvir com um livro na mão. Sim, decidiu Ana. Vamos escrever-lhe uma carta. Na biblioteca, ela escreveu uma mensagem cuidadosa. Cara senhora Warner Ellis, a senhora não me conhece, mas encontrei algo que pertencia ao seu pai. Pode ser importante para a senhora. Anexo uma cópia de uma carta da sua tia Eleanor e uma fotografia. Se quiser saber mais, encontre-me no sábado às 14 horas no Riverside Park, junto à fonte. Estarei lá com a minha filha. Tenho algo que o seu pai queria partilhar com o mundo. Ela assinou com uma amiga e anexou cópias da carta e de uma fotografia de Michael com Clara. Ela endereçou a carta à escola e colocou-a na caixa de correio da biblioteca.
E se ela não vier? Perguntou Lena. Então encontraremos outro caminho, disse Ana firmemente. Mas acho que ela virá. Os dias seguintes foram tensos. Ana manteve a sua rotina, recolher latas, trabalhos ocasionais, mas nunca tirou os olhos da caixa de ferramentas. Veio outra chamada anônima, desta vez com uma voz que sibilou. Deixa isso. Ana desligou, o coração a palpitar. Ela não contou nada a Lena para não a assustar. No sábado, elas apanharam o autocarro para o Riverside Park, com as suas roupas mais limpas, que ainda estavam desgastadas. A fonte estava desligada no inverno, o seu lavatório cheio de folhas mortas, mas era um bom ponto de encontro. Elas chegaram cedo, sentaram-se num banco com vista para as entradas. Lena segurava o seu coelho com força, nervosa. Como a reconhecemos? Perguntou ela. Vimos a imagem dela, tranquilizou Ana. E ela está à procura de uma mulher com uma menina. Por volta da 1, um carro parou no parque de estacionamento. Uma mulher alta com um coque apertado saiu, hesitou, examinou o parque. É ela, disse Ana e levantou-se. Senhora Warner Ellis, gritou ela enquanto se aproximavam. A mulher acenou com a cabeça rigidamente. A senhora enviou a carta. O olhar dela vagueou sobre as roupas gastas de Ana, depois para Lena, onde suavizou. A senhora disse que tinha algo do meu pai. Ana puxou a caixa de madeira. Eu encontrei isto numa unidade de armazenamento que comprei. Pertencia à sua tia Eleanor. Clara pegou na caixa, as mãos a tremer. Quando abriu a fotografia de si mesma e do seu pai, a sua fachada quebrou. Onde é que a senhora arranjou isto? Sussurrou ela. Perdi todas as fotografias dele quando nos mudamos. Há mais, disse Ana suavemente e entregou-lhe a carta. Clara leu-a no parque. As suas bochechas ficaram pálidas. As lágrimas escorreram. Eu sabia, disse ela. Eu sempre soube que não foi um acidente. A minha mãe também sabia, mas não tínhamos provas. E Hensley enviou homens à nossa casa, ameaçou-nos. Mudamos o nosso nome. Temos provas agora, disse Ana calmamente. Clara olhou para cima. Onde está a caixa de ferramentas? Num local seguro, respondeu Ana, não disposta a revelar a cerração. Não consigo abrir os cadeados. Clara acenou com a cabeça. Eu conheço alguém que pode ajudar. Eric Brown, um polícia reformado. Ele deixou a polícia porque não aguentava a corrupção. Ele será discreto. Elas marcaram um encontro para a noite seguinte num café fechado que pertencia a um amigo de Eric. Ao se separarem, Clara apertou a mão de Ana. Obrigada, disse ela. A maioria teria ignorado isto. Ana pensou nas muitas vezes que ela própria tinha sido ignorada. Às vezes, disse ela, aqueles que ninguém vê, veem mais claramente. De volta à serração, Ana tentou processar os eventos. Elas tinham encontrado Clara e amanhã abririam as provas. Mamã, interrompeu Lena os seus pensamentos. Estamos a fazer algo bom? Sim, respondeu Ana depois de um momento. Acho que estamos. Elas prepararam-se para o encontro, embrulharam a caixa de ferramentas num cobertor velho. Devemos levar tudo conosco? Perguntou Lena. Não, decidiu Ana. Este ainda é o nosso lar. À noite, elas apanharam o autocarro para o café. Uma placa anunciava, fechado para renovação, mas a luz brilhava atrás. Ana bateu a porta. 3 vezes rápido, pausa, 2 vezes. Clara abriu imediatamente e levou-as para dentro. O café estava vazio, cadeiras empilhadas nas mesas. Na mesa de trás estava sentado um homem nos seus 60 anos, com olhos vigilantes e barba grisalha. Este é o Eric, apresentou Clara. Eric, estas são Ana e Lena. Eric acenou com a cabeça. Clara diz que encontraram algo interessante. Ana explicou. Escondido atrás de uma parede falsa numa unidade de armazenamento. Segundo a carta de Eleanor,
Contém provas de que o seu irmão Michael foi assassinado. Eric examinou a caixa de ferramentas sem a tocar. 3 cadeados de tambor de alta qualidade. Eles eram sérios naquela época. Ele olhou para Anna. Tu percebes no que te estás a meter? Hensley é poderoso nesta cidade. Eu percebo, disse Anna. Mas outros 4 trabalhadores morreram depois de Michael. As suas famílias merecem respostas. Eric leu a carta. O seu semblante escureceu. Eu lembro-me desses casos. Eu era um novato na altura. A polícia cortou as perguntas muito rapidamente. Pareceu-me errado. Ele pousou a carta. Eu posso abrir isto, mas se for verdade, são provas de vários assassinatos. Elas têm de ser tratadas oficialmente em algum momento. Só queremos a verdade, disse Clara. Eric acenou com a cabeça e começou com as suas ferramentas. Demorou quase 20 minutos até o primeiro cadeado estalar. O segundo seguiu mais rapidamente. O terceiro foi teimoso, exigindo várias tentativas. Finalmente, a caixa abriu-se. Lá dentro estavam, como Eleanor tinha descrito, um diário encadernado em couro com M. Warner na capa, pastas com relatórios de segurança falsificados, fotografias de máquinas com notas manuscritas sobre defeitos e registros financeiros que mostravam desfalques. No fundo estava um pequeno gravador de cassetes com uma cassete e uma nota. Confissão de Hensley, conversa de escritório. Gravada secretamente. Clara sussurrou. Ele tinha tudo. O meu pai tinha provas. Eric examinou os relatórios. Estes são claramente falsificados. Preocupações de segurança originais foram riscadas das versões finais. E estes registros financeiros mostram que Hensley desviou quase 250 mil reais para manutenção. E a cassete? Perguntou Lena. As cassetes deterioram-se, disse Eric. Mas conheço alguém que pode salvá-la. Um envelope com escritura da serração e outro com First Coastal Bank, cofre 712, também estavam lá dentro. Clara abriu a escritura. Ainda está em nome de Eleanor, confirmou ela. A serração pertence à minha família. Anna sentiu uma pontada. A serração, o seu refúgio, pertencia a Clara. Antes que pudesse dizer algo, Eric congelou. Ouvem isso? Um ruído de motor vinha de fora. Faróis varreram as janelas. Carro preto. 2 homens, murmurou Eric. Estão a observar o edifício. Clara empalideceu. Pessoas de Hensley. Eu reconheço o carro. Eric recolheu as provas. Alguém sabia do nosso encontro. Clara, tiveste o teu telemóvel contigo quando o organizaste? Sim, admitiu ela. O dia todo na escola. Pode estar a ser monitorizado, disse Eric. Nós separamo-nos. Eu levo as provas a uma advogada que conheço, Lisa Müller. Ela trabalha de forma independente, não está ligada aos círculos de Hensley. E nós? Perguntou Anna. Vocês saem pela traseira, instruiu Eric. Eu conduzo pela frente. Afasto-os. Encontram-se com a Lisa amanhã às 10. Ele rabiscou um endereço num guardanapo. Eric saiu do café com a caixa de ferramentas visível debaixo do braço. O carro seguiu-o. Agora! Apressou Clara e levou-as pela cozinha para um beco. A neve caía mais densa. O frio mordia. Clara levou-as 2 quarteirões adiante, verificando constantemente atrás dela. Depois, chamou um táxi. Hillview, disse ela ao motorista, nomeando intencionalmente um destino errado. No táxi, Lena sussurrou. Eles estão mesmo a seguir-nos? Apenas a ter cuidado, tranquilizou Anna. Clara usou montras para verificar o ambiente de forma discreta. A minha mãe ensinou-me isso, explicou ela. Depois da morte do meu pai, como despistar perseguidores. Elas saíram em Hillview, apanharam imediatamente um autocarro na direção oposta. Onde podemos ficar esta noite? Perguntou Clara. Anna hesitou. Nós vivemos na serração, na sua serração. Clara piscou os olhos.
Aquela que está em ruínas. Somos sem abrigo, disse Ana simplesmente. Há 2 anos, a serração tem um telhado e paredes. Clara engoliu em seco. Sinto muito. Eu não sabia. A serração provavelmente é segura. Hensley não nos procuraria lá. Ela sorriu fracamente. E aparentemente, pertence-me. Elas mudaram de autocarro mais 2 vezes, fizeram desvios até chegarem à serração. Na escuridão, elas escorregaram pela cerca. Clara parou no andar principal, sobrecarregada por memórias. O escritório do pai era lá em cima, disse ela calmamente, apontando para uma escada de metal. Ele sempre tinha rebuçados para mim. Ana levou-a para o escritório. Nós moramos aqui atrás. Não é muito, mas é seguro. Lena segurou a sua mão com força, enquanto Clara a seguia como num transe. No escritório, Clara viu os cobertores em paletes, as caixas de leite, o fogão. Ana sentiu vergonha. Mas Clara disse: Nunca te desculpes. Tu mantiveste a dignidade. Criaste uma criança e encontraste coragem onde outros fazem vista grossa. Ana piscou para afastar as lágrimas. Elas partilharam feijão e crackers. Clara insistiu em dormir no chão. O Eric estará seguro? Perguntou Lena. Ele sabe o que está a fazer, assegurou Clara, mas a sua voz soava incerta. Ana deitou-se acordada, pensando em Hensley, nos homens no carro. A verdade era um tesouro perigoso, e elas estavam no meio disso. A manhã chegou com luz fraca através da janela suja do escritório da serração. Ana acordou rígida nas paletes, Lena ao seu lado, agarrando o coelho de pano com força. Clara já estava acordada, sentada numa caixa de leite, a olhar para a queda de neve que envolvia Redfield num silêncio branco. As suas mãos apertavam uma chávena com água fria. Os seus olhos estavam vermelhos, como se não tivesse dormido. Eu estive a pensar, disse ela quando notou Ana, sobre o que fazer a seguir. Ana sentou-se cautelosamente para não acordar Lena. Exatamente, respondeu Clara. Eric vai levar as provas a Lisa Müller. Ela irá sugerir opções legais. Mas mesmo no melhor cenário, este será um processo longo. Perseguir um caso de assassinato de 40 anos contra um homem poderoso como Hensley não será fácil nem rápido. Ana acenou com a cabeça. E quanto a nós? Perguntou ela, o seu olhar fixo em Lena. Vocês não podem ficar aqui, disse Clara, a sua voz suave, mas firme. Não agora que estão envolvidas em algo tão grande. Pode tornar-se perigoso. Ana sentiu um nó na garganta. A serração tinha sido a sua proteção, mas Clara tinha razão. O que sugere? Perguntou ela. Clara hesitou, depois falou. Eu tenho uma casa, nada de especial. Uma pequena casa de 2 quartos nos arredores da cidade. Eu vivo sozinha. O quarto de hóspedes está vazio. Fiquem comigo, as 2, pelo menos até passarmos por isto. Ana olhou para ela. Por que está a fazer isso? Clara sorriu fracamente. Porque há 40 anos ninguém ajudou a minha família. Porque o meu pai morreu para proteger pessoas que não conhecia. E porque eu acho que ele gostaria que eu vos ajudasse. Antes que Ana pudesse responder, Lena mexeu-se. É de manhã? Perguntou ela sonolenta. Sim, querida, disse Ana, acariciando o seu cabelo. Temos de nos preparar para um encontro importante. Elas lavaram-se com água de garrafas, vestiram as suas roupas mais limpas, gastas, mas arrumadas. Clara observou Ana a ajudar Lena a escovar os dentes com uma chávena de água e alguma pasta de dentes. Tu pensaste em tudo, observou ela. Ana encolheu os ombros. A gente aprende a adaptar-se. Elas embalaram o essencial. Documentos, os medicamentos de asma de Lena, o coelho de pano. O resto ficou para trás. Voltamos? Perguntou Lena. Não para morar, disse Ana. Mas vamos buscar as nossas coisas mais tarde. Cautelosamente, elas partiram para o escritório de Lisa,
fazendo desvios para evitar perseguidores. O escritório estava num edifício modesto, terceiro andar. Lisa Müller, uma mulher resoluta nos seus 40 anos, esperava por elas com Eric. A caixa de ferramentas estava aberta na sua secretária, as provas espalhadas ordenadamente. Conseguiram, disse Eric. Algum problema? Não, respondeu Clara. Lisa apertou as mãos delas. Eric informou-me. Eu examinei os documentos. Eles são convincentes. Desfalque, negligência, fraude, possivelmente assassinato. Ela falou de forma precisa. Mas a prescrição limita-nos. O assassinato não prescreve, mas depois de tanto tempo é difícil de provar. Isso significa que Hensley vai safar-se? Perguntou Clara. Não necessariamente, disse Lisa. Podemos avançar com um processo civil, uma ação judicial por morte injusta, envolver os média. Isso pode não levar à prisão, mas sim à justiça, reconhecimento público e compensação. E as outras famílias? Perguntou Ana. Eu encontrei 3, disse Eric. 2 querem juntar-se à ação judicial. E a cassete? Perguntou Clara. Um especialista está a trabalhar nela, disse Eric. Mas está muito danificada depois de tanto tempo. Lisa levantou um pequeno envelope. O cofre no First Coastal Bank, número 712. Devemos verificá-lo imediatamente. Por que a pressa? Perguntou Ana. Se Hensley souber da caixa de ferramentas, também pode saber do cofre, explicou Eric. Os bancos não são intocáveis. Elas concordaram em ir imediatamente. O banco ficava a apenas alguns quarteirões de distância, um edifício imponente com mármore e mogno. Ana sentiu-se deslocada com as suas roupas esfarrapadas, mas Lisa lidou com a situação com confiança. Após a verificação dos códigos, elas foram levadas para a sala do cofre. O cofre 712 era grande, como uma pequena mala. O funcionário abriu um cadeado com a chave mestra, deixando-as sozinhas com a segunda chave. Lena esperou lá fora, sob a supervisão de um segurança. Dentro do cofre, elas encontraram 2 coisas: um envelope grosso e um pequeno embrulho embrulhado em papel de presente com um cartão para Clara. Clara abriu o cartão, as suas mãos a tremer. Minha querida Clara, leu ela. Se leres isto, alguém encontrou a coragem que eu nunca tive. Este dinheiro era a tua herança, o legado do teu pai. Michael queria-o para a tua educação. Eu não o podia dar na altura. Dinheiro sujo, pensei. Usa-o para a tua paz. Sinto muito por não ter conseguido proteger a reputação dele. Eleanor. Dentro do envelope estavam 52.000 reais em notas antigas. Clara olhou para o dinheiro. Eu não o quero, disse ela. Não para mim. Pertence às famílias dos outros trabalhadores. Ou àqueles que encontraram a verdade, disse Lisa, olhando para Ana. Nós resolvemos isso mais tarde, interrompeu Ana. Lisa guardou o dinheiro. Lá fora, Ana sentiu-se como num sonho. Em 2 dias, a sua vida tinha mudado de luta pela sobrevivência para uma conspiração. Ela viu Lena, que falava com Clara sobre formas de nuvens, e notou como a sua filha parecia despreocupada. No entanto, Eric enrijeceu de repente. Não reajam, murmurou ele. Carro preto, do outro lado. 2 homens. Clara empalideceu. Pessoas de Hensley? Lisa levou-as por um beco lateral para uma entrada de serviço. No escritório, Eric disse: Estão a ficar mais ousados. Isso é bom e mau. Quão bom? Perguntou Ana. Eles têm medo do que temos, explicou Lisa. Eu vou apresentar a ação judicial hoje, nomear Hensley e reabrir as investigações sobre a morte de Michael. Eric guarda as provas aqui. Eu vou contactar uma jornalista do Redfield Chronicle, Sarah Klein. E nós? Perguntou Clara. Vocês estão vulneráveis, disse Lisa. Ana, Lena, vocês não devem ficar na cerração. Clara falou. A minha oferta mantém-se. Venham para minha casa.
Ana acenou com a cabeça. Aceitamos. A casa de Clara era um bungalow modesto num bairro tranquilo. Para Ana e Lena, que tinham vivido na Cerração, era um palácio. Aquecimento, água corrente, um frigorífico com comida. O quarto de hóspedes, disse Clara, levando-as para um quarto com um sofá-cama e estantes cheias de livros de história. Vou buscar roupa de cama fresca. Lena perguntou, posso tomar banho? Depois de meses a tomar banhos de esponja em casas de banho públicas, era um luxo. Claro, sorriu Clara. Enquanto Lena tomava banho, Ana estava na sala de estar, sobrecarregada pela normalidade. Clara entregou-lhe café. Senta-te, disse ela. Fotografias nas paredes mostravam Clara jovem, numa robe de graduação, com uma mulher mais velha, a sua mãe. Nunca casaste? Perguntou Ana. Nunca encontrei o homem certo, disse Clara. A mãe morreu há 10 anos. Cancro, como Eleanor. Elas falaram sobre Hensley. Lisa quer seguir vários caminhos, explicou Clara. Ação judicial, média, contactar as outras famílias, talvez confrontar Hensley diretamente. É seguro? Perguntou Ana. Lisa acha que pode forçá-lo a confessar, disse Clara. Lena saiu do banho, radiante. Cheira a lavanda. Clara deu-lhe uma t-shirt grande como camisola de dormir. Após o jantar, massa e salada, pois Clara não era cozinheira. Lisa ligou. A cassete estava parcialmente restaurada. Não era uma confissão clara, mas Hensley falava sobre relatórios falsificados. Michael não percebe que é preciso cortar custos. Negócios são lucro, não segurança. Não é suficiente para uma acusação criminal, disse Lisa, mas fortalece a ação civil. Ela tinha apresentado a ação judicial e marcado uma reunião com Sarah Klein. 3 famílias tinham se juntado. Ana deitou-se acordada, pensando no futuro. A generosidade de Clara não era permanente. Elas tinham de encontrar estabilidade. De manhã, Eric trouxe notícias. Sarah Klein publicaria a história, mas queria examinar as provas. Ela é íntegra, disse Eric. Se ela publicar isto, Hensley não pode encobrir. Tenho de falar com ela? Perguntou Ana. Tu foste quem encontrou, disse Clara. Isso conta. Mas Ana queria proteger Lena. Clara sugeriu que a vizinha, a senhora Kessler, uma professora reformada, tomasse conta de Lena durante a reunião. Lena ficou entusiasmada com os livros e os biscoitos da senhora Kessler. A reunião com Sarah ocorreu num café. A jornalista, na casa dos 30, ouviu atentamente. Então, resumiu ela, Eleanor Warner deixou provas de que o seu irmão Michael foi assassinado por Victor Hensley, seguido por mais 4 mortes devido a falhas de segurança. Ana encontrou estas provas numa unidade de armazenamento. Agora estão à procura de justiça. Exatamente, confirmou Lisa. Sarah acenou com a cabeça. Hensley é influente. Eu preciso de provas à prova de água. Temos relatórios, registros financeiros, fotografias, a cassete, disse Eric. Sarah queria falar com as famílias e contactar Hensley antes da publicação. Elas marcaram uma semana para a pesquisa. No dia seguinte, Lisa soube que o advogado de Hensley exigia uma reunião. Eles estão a oferecer $6 milhões pelo silêncio e destruição das provas, relatou ela. Estão nervosos. Clara recusou. A verdade não se compra. Lisa sugeriu confrontar Hensley diretamente. A reunião foi marcada para o dia seguinte no escritório de Lisa, com Sarah como observadora. Lena ficou com a senhora Kessler. No escritório, Hensley esperava. Um homem magro com olhos penetrantes, acompanhado pelo seu advogado e o seu neto Jonas. Senhora Warner Ellis, começou Hensley. A senhora é parecida com seu pai. Clara enrijeceu. Hensley fixou Ana. E a senhora Berg, a descobridora. Uma feliz coincidência. Lisa interrompeu.
O que quer discutir? O fim deste espetáculo, disse Hensley. Acidentes acontecem. Eleanor estava confusa. As provas dizem o contrário, disse Eric. Clara falou. A verdade. Um reconhecimento público das suas ações, uma fundação para a segurança no trabalho, compensação. Impossível, disse o advogado. No entanto, Jonas, o neto, falou. Avô, talvez devêssemos considerar. É o meu futuro também. Hensley hesitou, depois confessou. Eu cortei custos, desviei fundos. Michael ameaçou expor tudo. Eu fiz com que uma máquina ficasse insegura para o avisar. Não era suposto matá-lo. E os outros? Perguntou Anna. Erros, murmurou Hensley. Lisa formulou. Confissão pública, fundação, compensação. Hensley concordou com relutância. O acordo foi elaborado. Hensley confessou publicamente. Fundou a Fundação Michael Warner com 12 milhões de dólares e pagou 18 milhões em compensação às famílias. O artigo de Sarah apareceu na primeira página, causando indignação. Antigos trabalhadores relataram perigos. A cidade reviu o legado de Hensley. Anna encontrou trabalho como enfermeira noturna no hospital onde tinha trabalhado. Com a ajuda de Clara e um adiantamento, ela alugou um pequeno apartamento por cima de uma lavandaria, simples, mas com aquecimento e fechadura. Clara doou parte da sua herança para a ajuda ao sem-abrigo e criou um fundo de bolsas de estudo para Lena. A serração tornou-se em parte museu, em parte habitação acessível. 6 meses depois, Anna tinha encontrado estabilidade. Lena frequentava a escola, os seus medicamentos de asma seguros. Clara tornou-se uma visitante regular, a amizade delas como família. Uma noite, depois de um longo turno, Anna voltou para casa. Lena fazia os trabalhos de casa, o coelho ao seu lado. Mamã, tirei 94 em matemática. Anna abraçou-a. O orgulho superou o seu cansaço. Estou tão orgulhosa de ti. Lena olhou para cima. A Eleanor acha que fizemos um bom trabalho? Anna olhou para as fotografias na parede, a comida no frigorífico, o seu pequeno lar. Eu acho que Eleanor encontrou a paz, disse ela. E Michael sabe que a sua filha trouxe a verdade à luz. Lição. A verdade e a coragem podem superar até as injustiças mais poderosas. Anna, uma mãe sem abrigo, mostrou que qualquer pessoa, por mais invisível que seja, tem o poder de criar justiça. A comunidade e a honestidade dão força aos mais fracos, ensinam-nos a agir moralmente, mesmo quando o caminho é difícil. Crianças e adultos aprendem que a perseverança e a busca pela verdade são recompensadas a longo prazo, e que uma vida simples com dignidade vale mais do que riqueza sem integridade.